O ChatGPT trouxe um dos mais significativos sinais do quanto a sociedade capitalista é incoerente, irracional e contraditória. E para explicar isso, eu vou contar para você duas histórias muito rápidas. A primeira dessas histórias é sobre uma sociedade humana que está organizada em prol do ser humano, no sentido de que o maior objetivo dessa sociedade é produzir bens materiais para as pessoas, para resolver os problemas das pessoas, atender às necessidades das pessoas e, em última instância, ajudar na redução do sofrimento das pessoas. É para isso que essa sociedade se organiza, atender o interesse humano, justamente. É uma sociedade humanizada. Aí essa sociedade estava lá, toda feliz da vida, desenvolvendo toda a sua tecnologia, todos os seus meios de produção, todas as suas novas invenções, e um dia inventaram uma tal de inteligência artificial. Aí essa inteligência artificial, ela foi se desenvolvendo, toda essa tecnologia, e aí inventaram um tal de ChatGPT. Aí quando começou ali os testes e os desenvolvimentos dessas coisas aí de ChatGPT, inteligência artificial, essa sociedade percebeu que os seus níveis de produção, a sua tecnologia estava prestes a alcançar níveis de produtividade nunca antes vistos, apenas ali que estavam no imaginário das pessoas. E aí o que aconteceu? Todas as pessoas da sociedade começaram a comemorar, elas ficaram felizes da vida, sabe por quê? Elas começaram a perceber que com o avanço do ChatGPT, muitos empregos deixariam de existir. E elas ficaram felizes com isso. Elas pensavam, nossa, não precisaremos mais trabalhar tanto porque a nossa tecnologia está conseguindo dar os seus próprios passos. A nossa tecnologia está conseguindo fazer o trabalho que antes precisaríamos de várias pessoas trabalhando várias horas para produzir. A gente está pouco a pouco se livrando da necessidade de trabalhar e a gente pode agora gastar mais tempo fazendo outras coisas que são dos nossos interesses. E enquanto a nossa tecnologia está evoluindo, ela também está ajudando a melhorar a nossa qualidade de vida e reduzir o nosso sofrimento. Olha só que grande avanço! Ficaram todos muitíssimo felizes. Ninguém ficou preocupado, pois todos sabiam que tudo isso que eles estavam contribuindo, que eles estavam tornando possível, todo esse avanço tecnológico, no fim das contas, tem esse objetivo máximo de ajudar as próprias pessoas, tem esse objetivo máximo de contribuir para a humanidade, para o bem-estar das pessoas, para a redução do sofrimento delas. Então cada avanço é um grito de vitória para elas. E elas ficam felizes porque sabem, nossa, eu não vou mais precisar me matar de trabalhar. Vários empregos vão deixar de existir, a necessidade de se trabalhar vai se ver reduzida. Eles comemoraram ardentemente cada avanço da sua tecnologia. Essa é a nossa sociedade 1. E aí eu tenho uma péssima notícia para você, se você acha que essa sociedade 1 é a sociedade na qual nós vivemos. Pois não é. Não é. E você pode perceber isso justamente quando eu falo que nessa sociedade 1, eles ficavam totalmente felizes, nem um pouco preocupados com essa questão de que o ChatGPT ou outras tecnologias, outros avanços da tecnologia, da inteligência artificial, vão acabar com vários empregos. Eles acharam isso uma maravilha, porque eles estavam vendo, olha só, nossa sociedade está caminhando para ajudar as pessoas, está caminhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas, então as pessoas não precisam mais se matar de trabalhar para sobreviver. Olha só que maravilha. Não é essa a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela está na história 2. Vou contar para você a história 2, caso você não esteja ciente dela. A segunda sociedade é essa sociedade que também se organizou lá e também tem o mesmo discurso da primeira sociedade. A gente vai produzir bens materiais, a gente vai aumentar as riquezas, tudo isso a gente está providenciando mais qualidade de vida para as pessoas. O discurso muito parecido. Produzir, desenvolver, aumentar a tecnologia, aumentar tudo isso e vai ficar todo mundo bem, tá? E essa sociedade também chegou nesse mesmo ponto. Desenvolver inteligência artificial, desenvolver a tecnologia, chegou ali uma tecnologia, o ChatGPT e outras coisas parecidas, e todo mundo olhou para isso e ficou pensando, nossa, o ChatGPT vai tirar meu emprego. O ChatGPT vai eliminar uma porção de empregos. Toda essa tecnologia vai tornar dispensável muita mão de obra. Poxa, o ChatGPT é horrível. É horrível. Todo esse avanço da tecnologia vai me deixar desempregado. Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou comprar comida? Como que eu vou sustentar a minha família?
as pessoas dessa sociedade começaram a entrar em pânico, começaram a entrar em desespero, porque no avanço da tecnologia elas começaram a entender que o valor delas próprias estava sendo perdido, estava sendo jogado no lixo. Por quê? Nessa segunda sociedade, tudo o que a maior parte das pessoas tem para se sustentar é apenas a sua mão de obra. E frente ao avanço da tecnologia e à redução da necessidade de mão de obra humana, essas pessoas se viram desesperadas. Como que eu vou fazer para sobreviver agora que eu não sou mais necessário? E agora que, além de não necessário, eu nunca também fui o interesse dessa sociedade. Essa sociedade, ela não foi organizada realmente pensando em atender a humanidade. Não. A humanidade para essa sociedade sempre foi apenas uma ferramenta, um instrumento. Sempre foi aquele estoque de mão de obra. E agora, parte dessa mão de obra vai se tornar dispensável. Então o ChatGPT é horrível porque ele está fazendo isso, tornando parte dessa mão de obra dispensável. As pessoas começaram a se desesperar, começaram a gritar, começaram a pedir: parem! Parem o avanço dessa tecnologia, porque a gente não sabe para onde isso vai nos levar. Tudo que a gente pressente aqui não é para um futuro melhor. Tudo que a gente pressente aqui, o avanço dessa tecnologia vai trazer mais miséria para a humanidade. Aí a gente pensa, horas, como pode o mesmo cenário de avanço de tecnologia, de avanço dessa riqueza material, nas duas sociedades gerar reações tão opostas? Na primeira sociedade, as pessoas ficaram felizes, porque o avanço dessa tecnologia significa que eu tenho mais condições para proporcionar às pessoas uma qualidade de vida maior. Enquanto na segunda sociedade a gente vê o quê? O avanço dessa tecnologia, em boa medida, está tirando o valor das pessoas, e as pessoas só teriam a oferecer a sua mão de obra. Agora elas não vão ter mais nem isso. Elas vão estar largadas à própria sorte. Por quê? Porque essa segunda sociedade, em sua lógica, não está pautada em servir ao ser humano, em servir à humanidade. Não é essa a pauta principal dela. Não é esse o objetivo principal dela. E quando nós nos vemos com medo do ChatGPT, do avanço da tecnologia, do avanço da inteligência artificial, e esse medo de que estamos prestes a perder os nossos empregos e vamos ficar ou desempregados ou ter que trabalhar muito mais, ter que trabalhar num emprego com condições assim muito precárias, porque é o que vai ter. Quando a gente se vê com todo esse medo, a gente está diante de uma evidência muito forte de que a nossa sociedade capitalista, que muitos defendem como se fosse essa primeira sociedade gerando a riqueza para todo mundo, na verdade não está pautada em beneficiar a humanidade, não está pautada em servir a humanidade. A humanidade é um mero instrumento, e quando esse instrumento se tornar desnecessário, aí a gente vai ter uma contradição terrível dentro desse sistema capitalista. O ChatGPT, e não o ChatGPT, mas o medo que as pessoas apresentam do ChatGPT é um sinal disso. É um sinal que, no fundo, elas sabem que esse sistema não está lá por elas. Está lá pela eficiência, está lá pela riqueza, está lá pela produção, está lá pela produtividade, mas não pelo ser humano. Porque se elas olham para o avanço da tecnologia com medo de que esse avanço torne elas desempregadas, é porque elas sabem que estão por conta própria e que a única coisa de valor que elas têm a oferecer para essa sociedade capitalista é a sua mão de obra. E que agora essa tecnologia está ameaçando essa única coisa que elas têm. O que elas vão ter depois que não for mais necessário a mão de obra delas? O que elas vão ter? O que elas vão poder oferecer a essa sociedade? Essa sociedade que não serve às pessoas, mas se serve delas enquanto ainda é útil, enquanto ainda é lucrativo, enquanto ainda faz sentido para os interesses do capital. Muitos acreditam que a gente está na primeira sociedade, porque o discurso dessa sociedade capitalista é parecido com esse. Desenvolvimento tecnológico, o capitalismo providencia tudo isso, todo esse desenvolvimento, toda essa possibilidade, toda essa riqueza material. O capitalismo vai elevar a qualidade de vida das pessoas. É o discurso copiado aqui da primeira. Só que na prática, o capitalismo não tem o seu interesse central em beneficiar o ser humano. Porque se tivesse, e se as pessoas realmente sentissem isso, elas não ficariam com tanto medo de terem os seus empregos perdidos por conta do avanço da tecnologia. Uma sociedade que não está
pautada nos interesses humanos, mas sim nos interesses de mercado. E se você não tem mais valor de mercado, isto é, se você não tem mais uma mão de obra valiosa para o mercado, que o mercado se interessa, aí você tem que ficar com medo mesmo. Então, no fim das contas, a gente deveria estar vibrando com o avanço da nossa tecnologia, porque o avanço da nossa tecnologia possibilitaria uma melhoria significativa da qualidade de vida para todos nós. Todos. O avanço da nossa tecnologia permitiria que a gente não precisasse mais passar fome. Tanta gente que ainda morre de fome hoje precisaria? Tanta gente que não tem onde morar hoje precisaria? Tanta gente tendo que viver no crime, tendo que roubar, tendo que fazer atrocidades, tudo isso porque não tem mais opção. A sociedade não apresenta mais opção a essas pessoas. Precisariam essas pessoas estarem nessas condições? Tanta desigualdade no mundo, tantos problemas. A gente já mandou o homem para a Lua e a gente está querendo mandar de novo. A gente está construindo tecnologias cada vez mais poderosas. E a gente tem medo dessa tecnologia, porque a gente sabe que essa tecnologia, os interesses dessa sociedade, não somos nós, não é a humanidade. A gente tem evidências disso todo dia. Todo dia, atrocidades que ainda acontecem contra as pessoas, condições de vida, condições de miséria, matando gente todos os dias, condições que já poderiam ser evitadas pela nossa tecnologia. A gente já chegou a um ponto que a nossa tecnologia poderia ter melhorado significativamente a qualidade de vida de todo mundo, mas não melhora. Porque o intuito da nossa sociedade não está organizada com o intuito em servir à humanidade. Ela está organizada com o intuito de ser eficiente, de ser produtiva, de gerar lucro. É por isso que a gente não tem as condições dessa sociedade 1 aqui, nessa historinha, essa sociedade que infelizmente não existe, a gente não tem essas condições dessa sociedade 1 de vibrar quando chega um avanço de tecnologia igual o ChatGPT. A gente não consegue olhar para essa perspectiva de que não vai mais precisar trabalhar, a gente não consegue ver isso com bons olhos. Por quê? O trabalho é tudo que a gente tem. Se a gente não tiver o que trabalhar, a gente perdeu totalmente o nosso valor e não vai ter ninguém, nada para nos valorizar. Não vai ter nada a nosso favor. A gente vai estar assim, largado. Igual milhões de pessoas já estão largadas. Milhões de pessoas já estão assim, à margem da sociedade. Porque a sociedade não está nem aí para elas. Não está nem aí. E o medo das pessoas frente ao avanço da tecnologia é o medo de a sociedade também virar as costas para essas pessoas. Porque daqui a pouco a necessidade de mão de obra vai ser tão pequena, que esse pessoal que não é mais necessário, que vai ficar à margem, que vai ficar largado à própria sorte, vai aumentar mais e mais e mais. A gente não está nessa sociedade primeira, a gente está nessa sociedade segunda. Essa sociedade 2 aqui é a nossa sociedade capitalista. E ela não tem como seu foco, o seu interesse, o seu centro aqui de organização, o benefício da humanidade. Apesar do seu discurso dizer que sim, na prática não é. E na prática as pessoas sabem disso, porque as pessoas têm medo de avanços como esse do ChatGPT. Então, na verdade, não é o ChatGPT que deve ser temido. A gente não tem que ter medo do ChatGPT. O que deveria nos despertar preocupação é o fato de termos medo do ChatGPT, do fato de termos medo do avanço da nossa própria tecnologia, que deveria servir a nós, que deveria ter esse objetivo máximo de servir à humanidade, mas não tem. Não tem. E o nosso medo reflete isso, reflete que a gente não tem, que a nossa sociedade não tem esse objetivo. Não tem o objetivo de servir à humanidade. É disso que a gente deveria ter medo, é por isso que a gente deveria estar preocupado, é com isso que a gente deveria estar preocupado. E é isso que torna a nossa sociedade capitalista um sistema irracional e contraditório. Se pauta como essa coisa que vem para beneficiar a sociedade, que vem para beneficiar a humanidade, mas não é, e as pessoas sabem disso, porque elas têm medo. As pessoas têm medo de serem as próximas, que vão estar ali largadas na rua, passando fome, porque foram abandonadas pelo capitalismo, não tem mais como sobreviver. As pessoas têm medo, é disso. É por isso que eu tenho medo de perder o meu emprego, porque se eu perder o meu emprego, se eu perder o meu valor, eu não vou ser o interesse de mais ninguém, porque eu não sou o interesse da sociedade. Nenhum de nós, de fato, é. E frente a isso, a gente deveria se perguntar qual é então o interesse dessa sociedade? Qual é então o interesse do sistema capitalista? Porque aparentemente não é servir ao ser humano. Não é.
E é aqui que a gente se coloca nesse ponto aqui de que a gente precisa sim criticar, a gente precisa sim analisar, a gente precisa sim entender por que esse sistema é tão incoerente, é tão contraditório, é tão irracional. A gente precisa entender. Se a gente demorar nessa resposta, nessa reação, se a gente demorar para entender, a gente demorar para tentar entender, para se atentar a essas questões, pode ficar tarde demais. Pode ficar tarde demais. Então, minha gente, não tenham medo do chat GPT. Tenham medo do capitalismo. Tenham medo de quais são os reais interesses da sociedade, porque não é o ser humano. Se fosse, a gente já teria sinais muito claros da qualidade de vida geral aumentando, e a gente não teria essa reação preocupada e amedrontada do avanço da nossa própria tecnologia. A gente não teria medo de não precisar mais trabalhar. Olha que absurdo! A gente tem medo de um cenário em que a gente não precise mais trabalhar. Isso não era para ser o nosso objetivo? Não era para ser o nosso foco? Por que a gente continua se matando de trabalhar e com medo de que não possamos mais nos matar de trabalhar? Olha que contraditório, não é possível. É muito contraditório esse sistema, pelo amor de Deus. Enfim, já falei muito. Agora eu vou deixar você pensando. Pensa aí, depois volta aqui, comenta nos comentários o que você pensou, se você enxergou mais alguma coisa, se você chegou a novas conclusões. Comenta também se você já ficou com medo do chat GPT ou se você já ficou com medo do capitalismo. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que possamos nos reencontrar em um próximo vídeo para mais discussões críticas e que em futuras discussões nós possamos não só apontar problemas muito sérios e preocupantes, mas também, quem sabe, encontrar um norte, uma perspectiva, uma esperança para os problemas que a gente estiver pautando. Vou ficando por aqui. Espero você em um próximo vídeo.